o acolhimento da tristeza e olhar para a necessidade, diminui a tristeza. Só que às vezes a gente barra num obstáculo. Qual é o obstáculo? A necessidade de olhar sistemicamente. A constelação individual online pode ser feita com os bonequinhos para representar. Exemplo, aqui é o cliente, aqui é o tema do cliente. Pode ser a mãe, pode ser o relacionamento. Então, na constelação online, eu posso usar os bonequinhos para representar os envolvidos, ou eu posso trabalhar com a imagem, como você percebe a pessoa. Só o fato de você pensar em alguém, que é um tema que você quer trabalhar, o fato de você pensar na pessoa já te traz informação como está a experiência. Uma sessão que eu fiz recentemente, a pessoa estava com uma dificuldade na relação de casal, e é curioso que a forma como eu senti os bonequinhos, eu falei, eu descrevi como eu senti o bonequinho, e representava o que a pessoa estava sentindo. Tipo, tinha o desentendimento, e aí, claro, quando se desentende, se afasta. Mas eu percebi que um dos dois do casal se aproximava, eu sentia se aproximando assim, ó. Eu senti o boneco. Eu não sei explicar como que eu sinto, porque eu fui desenvolver, perceber, sentir o campo ao longo do tempo. Eu facilito constelação sistêmica, familiar e empresarial desde 2012. Em 2011 eu comecei usando bonequinhos, objetos. E a formação eu fiz em 2011 e 2012. E eu fiz várias formações com diferentes facilitadores. E aí eu percebi que um deles se aproximava assim, ó, bem devagar. A Eliane escreveu que interessante. Aí eu falei para a pessoa, eu falei, olha, eu estou percebendo que você se força a buscar uma reconciliação, mas que no fundo as suas emoções não querem. Mas o problema é que você não está ouvindo as suas emoções. Eu falei, vamos colocar aqui um representante para o seu emocional? Então está aqui o seu emocional. Aí eu falei, ó, é como se você estivesse se aproximando, mas você não está cuidando de você. Você precisa cuidar aqui, ó, dessa relação, você com você. E é importante ser fiel ao que você sente. Não é não se aproximar, mas também se aproximar ignorando o sentimento também é ruim. A pessoa, no casal, se forçava a fazer as pazes, mesmo que o emocional não queria, porque era o certo. Na sessão, a gente trabalhou que a pessoa precisava cuidar dela primeiro. Depois que ela cuidava dela, aí ela poderia se aproximar ou não. Isso foi uma das coisas da sessão. Ao trabalhar isso, a pessoa já sentiu mais em paz, porque diminuiu a cobrança e o julgamento que ela tinha em relação a ter que fazer as pazes, ter que reconciliar. Então, a questão da... Por que eu gosto de constelação familiar, ou constelação sistêmica, ou constelação empresarial? Porque traz a mudança dentro da experiência da sessão. Então, a sessão de 50 minutos já traz uma mudança. Seja qual for o tema, alguma mudança costuma ser significativa, acontece. Eu uso uma escala de 0 a 10 do problema. Eu pergunto, por exemplo, se é tristeza. Quanto está essa tristeza de 0 a 10? Aí a pessoa fala 10, 5, 8. Eu tive uma cliente que o marido tinha falecido um ano antes, ou alguns meses antes, e ela estava com uma tristeza muito grande que não passava. Quando eu perguntei para ela quanto está a tristeza de 0 a 10, ela falou 1000. E aí a gente foi trabalhando a tristeza, usando os bonequinhos. Eu perguntava para ela, como você percebe a tristeza? Como que está? E a gente ia trabalhando o acolhimento, a aceitação, a necessidade, a relação, que ela tinha dificuldade, essa cliente tinha dificuldade com uma das filhas. E então a gente foi trabalhando vários temas. Aí chegou no final da sessão, 50 minutos, eu perguntei quanto está a tristeza agora. A tristeza foi diminuindo. Só que a tristeza diminuiu de 1000 para 50. Depois diminuiu para 20. Depois diminuiu para 11. No final da sessão chegou em 8. Aí eu perguntei, como que tá? Ah, tá 8 a tristeza. Mas não baixou muito. Eu falei, como não? Tava 1000, baixou para 8. Então a gente resolveu, vamos dizer assim, uma camada grande de tristeza.
E aí a gente foi trabalhando cada sessão um pedaço diferente da tristeza. Lá pela sexta, sétima sessão, essa queixa da tristeza estava resolvida. A Eliana escreveu, isso é maravilhoso. Isso é mágico. Deixa eu ver. E aí, então a gente foi trabalhando camadas diferentes da tristeza. E é que tinha várias camadas. E muitas vezes, quando a pessoa é muito racional, que era o caso dela, o próprio lado pensante, racional, atrapalha. Quando eu percebo que o racional está atrapalhando, e é curioso que ela mostrava muita impaciência, muita raiva. Aí, depois de algumas sessões, eu falei, ó, eu percebi que você fica no automático. A gente precisa trabalhar o automático. Você percebe isso? Aí esse tema foi eu que propus. O automático é uma forma de se fugir, de se proteger da dor. Você precisa acolher a dor, se relacionar com ela, cuidar dela, aí ela diminui. Aí você fica mais presente, mais consciente. E foi isso que a gente trabalhou nessa sessão. Eu sei que a partir dali ficou mais fácil as sessões. Porque é como se no automático ela ficasse se defendendo. Sendo que eu falo na sessão, eu falo, olha, você não precisa se defender porque eu não estou atacando. A gente está olhando para o que está presente e o objetivo é cuidar. Se você fica se explicando ou se defendendo, essa explicação, essa defesa, é a mente querendo ajudar, atrapalhando. Eu sou psicanalista também. Eu tenho várias formações, Léo. A primeira formação que eu fiz em 2011 foi de Practitioner em Programação Neurolinguística, em 2011. Aí eu já comecei a formação em Constelação Familiar. E fiz uma outra formação de... Bom, na verdade era de treinador de liderança para gerentes. Aí, em 2012, eu fiz o Master em Programação Neurolinguística, que trabalha com crenças limitantes e questão de identidade. Completei a formação em Constelação Familiar, passei a atuar a partir de 2012 com vivências de constelação familiar e atendimento individual. Em 2012, eu fiz o Trainer em Programação Neurolinguística. Depois, eu fiz hipnose. Aí foi 2014, hipnose ericksoniana, hipnose regressiva, hipnose clínica, comunicação não violenta, eu fiz também em 2011, 2014 eu aprofundei. Fiz também terapia floral, alquímica, vários. A Léo escreveu, eu estudo psicanálise por conta própria. Tem me ajudado muito. Que bom, legal. Quando a gente entende, a Eliana escreveu, é possível que a pessoa fique se defendendo porque sente culpa? Então, a pessoa se defende porque está tocando numa tristeza. É como se a pessoa não quisesse tocar na tristeza. Entendeu? Então, a culpa é a tristeza. Sentir culpa é sentir tristeza. Então, a pessoa se defende, só que a pessoa não sabe que ela está se defendendo. Ela acha que ela tem que explicar. Aí eu falo, olha, esse tempo que você está explicando está tomando tempo na sessão. E às vezes eu falo assim, ó, a gente vai começar a constelação agora. Na constelação, a gente precisa fazer um acordo, um combinado. Durante a constelação, você só me dá respostas curtas. Eu preciso saber só sim, não, melhor, pior. E para onde olha. É só isso. É como se eu proponho algo para ter uma experiência. A pessoa faz a experiência, muda o sentimento e ela me fala o que mudou. A partir do que mudou, eu vou propor uma outra experiência. A experiência é uma frase, a experiência é se aproximar ou se afastar, a experiência é se colocar pequeno ou grande. Então, a partir do que está acontecendo ali entre os bonequinhos, a partir do que está na relação ali, e o que a pessoa está sentindo que muda, é isso que me orienta o que eu vou propor depois. Se a pessoa conta uma história de 10 minutos,
É uma estratégia para evitar contato com o que ela está sentindo. E às vezes a pessoa nem percebe isso, que a gente conta a história, às vezes, porque sem a história tem um incômodo ali. Mas o que eu peço é, me fala do incômodo. Esse incômodo que está aí, a gente precisa incluir.